Olá! Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje, olha, temos um material bem interessante para conversar que toca num ponto muito comum, acho. Aquela sensação de estar sempre correndo, sabe? Buscando ser produtivo, mas talvez perdendo a paz no meio do caminho. É uma tensão bem do nosso tempo, né? Essa coisa de buscar resultado e, ao mesmo tempo, precisar de bem-estar. A gente mergulhou hoje numas reflexões inspiradas numa edição da newsletter Desacelera e Avança, para tentar entender um pouco melhor como navegar essa correria toda sem pirar no processo, né? Isso. E a imagem que o conteúdo traz logo de cara é muito forte. A da roda de hamster. Aquele movimento que não para, lista de tarefa que nunca acaba, uma pressão constante por performance que, nossa, só de pensar já cansa um pouco. Uhum. O material até sugere que essa ideia de equilíbrio perfeito talvez seja meio um mito, né? Algo distante para muita gente. Pois é, e essa pressão toda, ela não surge do nada, né? É muito alimentada por essa cultura da hiperprodutividade. Sim, Aquela ideia de que a gente tem que estar ligado o tempo todo. E claro, pela vitrine das redes sociais, que facilita muito a comparação. verdade. Aí a pessoa começa a medir o próprio valor pelo tanto de coisa que riscou da lista, sabe? Vira uma busca meio frenética por fazer mais e mais. Que leva à exaustão, né? Exatamente. Leva à exaustão. Por isso é tão importante reconhecer os sinais de alerta que o material menciona. Aquela culpa quando descansa, Nossa, isso é muito real. viver se comparando, ter dificuldade para dizer não, e a clássica sensação de estar correndo, correndo, mas sem chegar a lugar algum. É um diagnóstico que, infelizmente, acho que muita gente vai se identificar. Mas, tá, se a corrida constante é o problema, qual seria o antídoto? O caminho para sair disso? O conteúdo fala em encontrar o próprio ritmo, né? Isso, encontrar o próprio ritmo. E a chave para isso, segundo a análise que a gente fez, está em gerenciar a energia. Não só o tempo, porque o tempo, bom, ele é igual para todo mundo, mas a nossa energia, ela flutua muito. Hum. Entender os próprios ciclos, o que te drena, o que te energiza, isso se torna fundamental. E claro, exige autoconhecimento, né? E também coragem para colocar limites. E imagino que colocar limites passa muito por aprender a dizer não. O material até menciona um não estratégico. É isso? Sim, exatamente. E essa ideia é bem interessante. Não é sair dizendo não para tudo, claro, mas usar o não de forma consciente, sabe? Para proteger o que é essencial para a gente. Faz sentido. Cada não que a gente consegue colocar bem, ele abre espaço para um sim com mais intenção. Um sim para aquilo que realmente importa, seja um projeto que é prioridade, um momento de descanso que é necessário ou tempo com as pessoas que a gente ama. É uma ferramenta para criar foco, então, e preservar a energia. Exato. Preservar a energia vital. Legal. E além dessa mudança de chave sobre o não, o material também dá umas dicas mais para o dia a dia. Lembro de ler algo sobre mapear a energia. Dá sim. Essa ideia de mapear a energia é justamente para a gente conseguir visualizar melhor isso que eu falei dos ciclos. Pode ser algo simples, tipo anotar por uns dias em que momentos do dia se sente mais disposição, mais foco e quando a energia parece cair mais. Ah, interessante. Isso ajuda a planejar, né? Colocar as tarefas mais puxadas nos picos de energia e deixar as mais leves para os vales. Outras sugestões que aparecem são definir os seus inegociáveis de bem-estar, sabe? Aquelas coisas que não se abrem mão. Tipo a pausa para o almoço, talvez. Ou uns minutos de silêncio. Isso, exatamente. E praticar o não de forma gentil, mas firme. E tem aquela pergunta que ajuda a priorizar, né? Que eu achei ótima. Qual a única coisa que, se feita hoje, vai trazer o maior impacto? Ajuda a cortar o ruído, né? Sem dúvida, ajuda muito. E conectando tudo isso, tem uma mudança de perspectiva que é chave sobre o bem-estar. Ele deixa de ser visto como aquela recompensa que vem só depois de ralar muito. Sim, o prêmio no final. Isso. E passa a ser entendido como combustível mesmo, essencial para ter uma produtividade que se sustenta a longo prazo. Cuidar de si não é luxo, é estratégia pura. Nossa, essa inversão é poderosa. É. Uma mente descansada é mais criativa, resolve melhor os problemas. Um corpo cuidado tem mais disposição. É um investimento que sempre retorna. Muda tudo, né? Deixa de ser preciso acabar tudo para depois descansar e vira preciso descansar para conseguir fazer bem feito. E isso não precisa ser nada grandioso, né? O conteúdo fala de micro hábitos, acho. Exato.
Pequenas coisinhas que a gente integra na rotina. Os minutos de respiração consciente entre uma reunião e outra. Uhum. Levantar para beber água, dar uma esticada. Definir horários para desconectar um pouco do digital. Encaixar uma caminhada curta, ouvir uma música que anima. Coisas pequenas, mas que somadas fazem diferença. Fazem uma diferença enorme na nossa capacidade de seguir em frente sem queimar a largada, como se diz. Então, no fundo, a mensagem principal que fica dessa análise do conteúdo da newsletter Desacelera e Avança não é para a gente escolher entre produtividade ou bem-estar, De jeito nenhum. mas sim encontrar um jeito pessoal de fazer esses dois dançarem juntos, né? Perfeito. É isso. É sair um pouco do piloto automático, sabe? Escolher a direção com mais consciência. Definir o que é sucesso pra gente nos nossos termos, não só pelo que vem de fora. E aceitar que essa dança, ela não é perfeita. Vão ter dias de mais ritmo, dias de mais pausa, normal. O foco tem que ser no progresso sustentável, e não numa perfeição que só existe na teoria e que, no fim, só cansa a gente. Fica essa reflexão, então, talvez o equilíbrio não seja um lugar onde a gente chega e pronto, mas um ajuste constante, uma prática diária que pede, antes de tudo, autocompaixão, né? Com certeza, e para quem está ouvindo a gente, talvez a pergunta mais valiosa para levar dessa nossa conversa seja: qual pequeno ajuste, qual passo mais gentil pode ser dado hoje mesmo para ter um cotidiano com um pouquinho mais de intenção e menos dessa sensação de só correr em círculos? Essas ideias ótimas e essas reflexões foram inspiradas, como a gente comentou, numa edição da newsletter Desacelera e Avança. Para quem curtiu a conversa e quer continuar explorando essas ideias de como navegar a vida moderna com mais calma, com mais propósito, fica o convite para conhecer e assinar a newsletter. O link direto está fácil, aqui na descrição. Esperamos que essa nossa análise tenha trazido bons insights. Até a próxima!